Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina de Memória. Eu sou o Valdir, eu sou psicólogo, eu faço parte do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, que é um projeto executado pelo Lar de Fátima em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e da Secretaria de Assistência Social de São José do Rio Preto. Bom, hoje nós vamos para mais uma atividade de estimulação cognitiva. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as fotos, os vídeos que vocês têm mandado, fazendo as atividades em casa, desenvolvendo as atividades com seus familiares e que vocês possam continuar interagindo com a gente para que a gente possa estimular a nossa cognição e deixando cada vez mais de lado o declínio cognitivo. Hoje eu trago para vocês o jogo da velha. Nós vamos aprender a fazer um jogo da velha com materiais bem simples, e eu vou apresentar os materiais para vocês agora também. E claro que vocês podem adaptar esses materiais e fazer o seu jogo da velha com aquele material que você tem disponível aí. O interessante é, além de construir o material, além de construir o jogo da velha, é conseguir fazer essa brincadeira. Convida sempre algum familiar que está próximo, que já está dentro da casa com vocês, respeitando o distanciamento social, para que possa fazer esse jogo e essa atividade que estimula a nossa cognição, que coloca o nosso cérebro para se exercitar. Tenho certeza que vocês estão se exercitando com as oficinas do professor Jim, com as oficinas do professor Luiz, da Malu e também da Amanda. Então vamos exercitar a nossa memória, que o nosso cérebro também agradece. Bom, para fazer esse jogo da velha, nós vamos precisar então de uma régua, e aí pode ser qualquer régua de qualquer tamanho que vocês tenham, um lápis preto ou de qualquer outra cor para que a gente possa fazer as marcações. Aqui no meu caso eu vou utilizar o EVA, então eu peguei uma placa de EVA, que é um EVA que tem uma espessura um pouco maior, e peguei também alguns retalhos. E aí esses retalhos não precisam ser novos, pode ser um material reaproveitado, que é até o meu caso aqui. Nós temos esse material aqui que olha o que ele parece, hein? Ele era da máscara do carnaval, que nós estávamos fazendo os moldes, né? Então é um EVA que nós não iríamos utilizar mais para o carnaval, então há a possibilidade de reaproveitar os materiais. E isso é sempre muito bem visto. Pegue aquilo que vocês têm em casa que não utilize mais e que dê para fazer algum reaproveitamento e vamos reciclar. Vamos transformar as coisas que a gente tem em coisas que nós podemos usar de outra maneira. O que eu vou utilizar também para fazer a colagem é a cola quente, mas você também pode fazer com outro tipo de cola, dependendo do material que vocês utilizarem. Essa brincadeira do jogo da velha, ela tem um segredo que eu vou ensinar a vocês, que é um segredo que eu tenho certeza que quem utilizar esse segredo vai conseguir sempre ganhar na atividade. Você que já jogava o jogo da velha e às vezes não sabia onde marcar ali o seu jogo da velha, eu vou ensinar uma tática que com essa tática você vai ganhar dos seus netos, dos seus filhos, e depois vocês me contam como foi isso. Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Então nós vamos começar aqui. Nós vamos marcar primeiramente nessa placa que vai ser a base do jogo da velha. Eu vou utilizar essa placa de EVA azul e nós vamos usar uma medida que é a medida até o número 10. Ah, Valdir, mas eu não tenho uma régua que eu possa fazer. Então faz uma medida mais ou menos de 10 centímetros e marca por ela. Como que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui minha placa de EVA, eu vou marcar aqui de baixo 10 centímetros para fazer um risquinho. Uma vez, mais um, 10 centímetros e mais um. São 3 partes, que aí aqui dá o total de 30, né? A mesma coisa eu faço essa marcação um pouquinho para cá também, ó. 10, 10, mais 10. Aí, aqui eu já vou passar um risco aqui com a minha régua, que eu marquei o nosso EVA. Não, se o material de vocês também for o EVA, não necessariamente ele precisa ficar tão marcado nessa parte. É mais para a gente visualizar onde nós vamos colocar depois uma outra marcação, um outro material que vai fazer a divisão do nosso jogo da velha, tá? Bom, feito essa marcação na vertical, agora nós vamos fazer a marcação na horizontal, que também vai ser de 10 em 10, até o 30.
Bom, aqui vocês veem que, ó, como eu tinha feito aqui primeiro, ele não encostou até aqui. Não precisa medir de novo, é só colocar aí o material que vocês têm, mediante ao risco que já foi feito, que consegue visualizar até onde a gente tem que riscar. Bom, feito isso, nós temos aqui então um quadrado com 3 áreas aqui, 3 áreas aqui e 3 áreas aqui, que é a estrutura do jogo da velha. E o que a gente vai fazer agora então? Pegar a nossa tesoura, até esqueci de apresentar a tesoura, hein? Nós também vamos utilizar a tesoura. E nós vamos cortar então esse quadrado aqui nessa marcação que nós fizemos. Bom, aqui então, ó, consegui fazer o nosso molde. Esse molde nesse momento nós vamos guardar ele para utilizar para outra atividade. E aí a gente fica aqui com o molde quadrado da nossa base do jogo da velha. Bom, para iniciar, a gente pode iniciar fazendo, onde eu risquei aqui, fazendo a tira que vai fazer essa divisão. Essa tira, eu peguei esse EVA na cor preta e nós vamos cortar então uma tirinha para que a gente possa colocar aqui e fazer essa divisão. Então eu já vou cortar ela até um pouco para cima, que depois a gente consegue fazer o ajuste necessário. E como essa tirinha aqui vai ser para preencher essa marcação, ela pode ser bem fininha. Então ela pode ser uma tirinha de 1 centímetro. E aí vocês marquem aí 1 centímetro para que a gente possa colocando aí de 1 em 1. E aí essa parte vamos acelerar. Bom, pessoal, feito aqui, nós vamos precisar cortar então as tirinhas de 1 centímetro, são 4 tirinhas. Eu vou guardar aqui esse EVA na cor preta, porque nós não vamos utilizar ele mais para essa atividade, para utilizar para outra. Por quê? O que nós vamos fazer com essas 4 tirinhas aqui? Agora nós vamos fixar elas nessa marcação que eu fiz em lápis. Mesmo que ela ficar um pouquinho torta, não tem problema. O importante é conseguir dividir esses quadrantes aqui. Então, vão ficar 2 na vertical e vão ficar 2 na horizontal. E aí vocês que estão em casa, utilizem o material que vocês tiverem disponível e cola da maneira que vocês tiverem. Eu tenho uma cola quente aqui, então eu vou fazer a colagem aqui com a nossa cola quente. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui nós terminamos a primeira parte. Eu até cortei as tirinhas na cor preta um pouquinho maiores, e aí vocês veem que ela fica sobrando um pouco aqui, ó. Então essa parte é melhor a gente cortar um pouquinho maior e conseguir fazer o ajuste necessário nesse momento. Que assim a gente evita que ela tenha ficado curta, que ela tenha ficado pequena. Então a gente deixa ela passar e depois corta aqui as pontinhas que sobraram. Desse modo a gente já tem a nossa base do nosso jogo da velha pronto, né? Lembrando que eles são 3 quadrantes, 3 quadrantes e 3 quadrantes. Essa é a nossa base.
Mas para marcar e cada um colocar a sua vez aqui, o que nós separamos? Eu tenho aqui mais 2 retalhos de EVA em cores diferentes, e aí vocês aí em casa também pegam qualquer outro material, mas de cores diferentes. E eu peguei aqui um objeto redondo, que também esse daqui na verdade era a tampinha de um porta-clips, que ele, por ter o formato redondo, eu vou utilizar ele. Mas vocês que estão em casa podem usar qualquer outra coisa, e até mesmo uma tampinha de garrafa PET, que também já daria certo. Então, com esse formato aqui redondo, nós vamos fazer a nossa marcação para que a gente possa cortar o nosso EVA. Deixa eu ver se apertando ele vai dar ou se vai ser necessário riscar, hein? Acho que apertando ele dá, ó. Então aqui eu já consigo ver a marcação para cortar o nosso círculo. E aí essas peças aqui precisam ser 5 peças de cada cor ou 5 peças diferentes. Se você tem só uma cor em casa, faz um círculo e faz o outro uma estrela, faz a outra ser um outro objeto. Aqui, como eu tenho 2 cores diferentes, uma verde e a amarela, eu vou fazer a nossa bolinha em 5 iguais, que a gente precisa de 5 amarelas e 5 verdes. Então assim nós vamos cortar 5 unidades dessas. Pessoal, então aqui eu terminei as 5 unidades na cor amarela e agora então eu vou prosseguir para fazer mais 5 unidades nessa outra cor que eu tenho disponível aqui, que é a cor verde. E aí vocês façam a mesma coisa aí em casa, 2 cores diferentes, ou se não tiver material para 2 cores diferentes, se eu fosse utilizar amarela, eu poderia fazer uma outra figura geométrica, que poderia ser um quadrado ou até mesmo uma estrela, para diferenciar qual vai ser a vez de cada jogador. E agora eu vou então cortar mais 5 peças da figura verde. Pronto, pessoal, terminei de cortar aqui a figura geométrica, né? Nós fizemos um círculo, uma bolinha. Então aqui eu utilizei, né, para cortar as 5 peças aqui do meu EVA verde, as 5 peças aqui do meu EVA que eu aproveitei, reutilizando o material, que fica a dica para vocês em casa, façam isso também. Aqui as 5 bolinhas amarelas. Então eu vou tirar eles daqui para aproveitar eles para outra atividade depois, que a gente possa fazer ainda das nossas oficinas de memória. E aqui então eu consegui construir a nossa base para o jogo da velha e as nossas pecinhas. E como que joga? Quem lembra como que joga o jogo da velha, hein? Uma pessoa fica com uma cor, a outra pessoa fica com a outra cor. E aí nisso, uma pessoa começa, então se eu começo aqui, a outra pessoa vem e coloca uma bolinha também. Qual que é a intenção? A intenção é que quem preencher primeiro ou na vertical, ou quem preencher primeiro na horizontal, ou quem preencher primeiro na diagonal, em qualquer uma das diagonais. A intenção é, como cada participante coloca a pecinha de uma vez, então se eu começo com a amarela, a outra pessoa coloca o verde, aí o próximo eu vou colocar um amarelo, que aí, por exemplo, eu posso colocar aqui. Se a próxima pessoa que é o verde não colocar aqui, colocar em outro lugar, por exemplo aqui, já dá oportunidade para quem é um amarelo ganhar. E aí quem termina primeiro consegue ganhar. Então quando for jogar, fica atenta, se a pessoa tiver para ganhar, você tem que colocar a sua pecinha na sua vez, no lugar que você coloque uma barreira para outra pessoa não ganhar. E assim a gente consegue fazer essa estimulação cognitiva, mexendo aí com as nossas funções psíquicas, tanto da memória, da atenção, da senso-percepção. A gente consegue trabalhar o nosso traço motor fino fazendo atividade e a gente consegue também trabalhar a nossa resolução de problemas. Nós vamos fazer uma simulação aqui de um jeito que eu sei que é o truque. Eu falei para vocês que tinha um truque que sempre ganha, hein? O truque para ganhar qual que é? Eu vou pedir ajuda aqui para o meu cinegrafista, que ele vai ficar então com as pecinhas verdes e eu vou ficar com as pecinhas amarelas. E aí, então, eu vou começar.
Como eu começo, eu escolho em qualquer um dos locais aqui e aí eu vou ensinar vocês um truque que talvez a gente consiga fazer para sempre ganhar no jogo da velha, hein? Se eu começar colocando aqui, eu aguardo a vez da pessoa que estiver jogando comigo escolher um local. Pronto, ele escolheu. O truque é, eu vou ter que fazer primeiro para depois explicar, senão vai dar na cara, né? Mas eu vou colocar a minha bolinha amarela aqui agora, ó. Preste atenção vocês. E nós vamos deixar então... ele colocou aqui. Bom, como ele colocou aqui, percebem que eu preciso, o único modo para ele não ganhar é colocar aqui, ó. Então eu coloco aqui, vamos ver onde ele vai colocar agora. Ele embarreirou aqui, ó, ele não conseguiu... Ih, esse aqui ninguém vai ganhar, hein, tô achando, hein. Esse daqui, o meu truque já foi por água abaixo. O meu truque... Esse não deu nada, ó, porque às vezes, por exemplo, ó, se eu coloco ali... eu já fiz errado, hein, vamos nem cortar. Para vocês verem por que eu fiz errado. Eu coloquei a minha aqui, ó. Agora é a vez do participante aqui comigo. Vamos ver onde ele vai colocar. Eu que fui ensinar o truque e eu que perdi. Bom, essa primeira etapa, o meu truque já não deu certo. Já coloca aí para baixo. Eu acho que é por conta da cor. Vamos trocar a cor, Vitor. Fica você com o amarelo e me dá o verde. Vamos no verde esperança, que eu consiga lembrar o truque do jogo da velha. Lembrei. Vamos lá. Se eu tô com o verde, coloquei a verde em um lado. O amarelo foi colocado aqui. Eu coloco o outro verde na outra diagonal, que até então vai parecer que não vai dar nada, né? Ó, coloquei o verde na diagonal. E aí vem a pessoa e coloca o amarelo lá. Ela colocou lá, eu já fiz 2 diagonais com o canto liberado. Então eu posso colocar nesse canto, que assim eu fecho para ele. Porque se ele colocar aqui, eu vou conseguir colocar aqui e ganhar aqui. E se ele colocar aqui, eu vou conseguir colocar aqui e ganhar aqui. Então qual que é o truque? É sempre fechar as diagonais com alguma outra paralela, que assim a gente fica com as 2 possibilidades de ganhar. Mas nem sempre dá certo porque depende de onde o seu oponente colocou a pecinha dele. Nesse exemplo aqui, como ele colocou aqui, ele poderia colocar a outra pecinha aqui que eu teria ganhado aqui. Mas fica aí a dica para vocês em casa e depois me mandem como que foi construir o jogo da velha de vocês e como que foi fazer esse jogo com algum familiar. Quem que está aí curtindo a quarentena na mesma casa que você, né? Construa o seu jogo da velha, jogue ele para você ter esse momento de distração cognitiva, esse momento em que você vai estimular o seu cérebro fazendo esses exercícios para a memória. Fica aqui então a nossa atividade de hoje. Você que conseguir fazer, independente do material, usando o EVA ou não, manda uma foto para a gente, manda um vídeo jogando com o seu familiar, que você vai aparecer no próximo vídeo que a gente gravar da oficina de memória. Então eu fico por aqui, meu muito obrigado, um beijo e até mais.